Saudações democráticas, boa tarde a todos, todas e todes, sejam bem-vindos ao nosso canal Comunidade FEUF, um espaço, nosso auditório virtual para esse período de trabalho remoto. Estamos aqui para mais uma conversa no ciclo sobre a reforma do ensino médio, também é a nossa 34ª conversa com a FEUF. O tema de hoje é disciplinas excluídas e ameaças pela reforma do ensino médio, como reagir? Estamos aí com dois convidados. Quem vai mediar hoje a conversa é a professora Luciana Freitas, mas antes de colocá-los na tela e chamá-los aqui para participar com a gente, Luciana vai apresentar todo mundo, eu só queria retomar com vocês a trajetória que nós fizemos. Essa é a última conversa transmitida pelo ciclo. Eu vou compartilhar com vocês a tela para recuperar aqui o que nós já fizemos até o momento. Então, só para vocês lembrarem, até porque está disponível no canal, a primeira conversa, a 27ª do ciclo, foi qual é a proposta de reforma do ensino médio no estado do Rio de Janeiro. Está lá com esses convidados. Logo depois, nós tivemos uma discussão sobre os impactos da reforma do ensino médio e da BNCC na modalidade de educação de jovens e adultos, também muito bacana a conversa. Tivemos uma conversa com a Mônica Ribeiro sobre a regulamentação da reforma do ensino médio nos estados, prejuízos e resistências. A discussão sobre a reforma do ensino médio, risco da não obrigatoriedade das disciplinas escolares. Essa aqui, inclusive, dialoga muito com a nossa conversa de hoje, porque fala aí sobre as disciplinas que estão ameaçadas. Reforma do ensino médio e seus impactos nas redes estaduais de educação, também está aqui no canal para vocês assistirem. A nossa de segunda-feira, que foi sobre formação integral ou horário integral, exclusões produzidas pela nova proposta do ensino médio. Então é isso, pessoal. Essas foram as nossas conversas, estão todas disponíveis aí no canal. Fiquem à vontade para acessar quem ainda não viu. Então, vou trazer aqui para a tela a Luciana Freitas, que vai fazer a mediação, o professor Christian e a professora Mônica. Luciana, fica à vontade. Agora está com você, eu fico nos bastidores aqui para ajudar se algo for necessário. Um abraço. Boa tarde. Hoje, então, como o Fernando já anunciou, nós vamos fazer essa conversa sobre disciplinas excluídas e ameaçadas pela reforma do ensino médio, como reagir, com a professora Mônica Narinho, que é da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e do Movimento Fica Espanhol Brasil, e o professor Christian Lindberg, da Universidade Federal de Sergipe. Bom, o que nos levou até essa conversa de hoje? Né? No dia 23 de setembro de 2016, uma edição extraordinária do Diário Oficial publicou a medida provisória 746. Essa medida provisória, no seu texto original, ela já trazia uma série de exclusões. Excluiu a disciplina, o componente curricular Língua Estrangeira Moderna, a escolha da comunidade escolar, no ensino fundamental e no ensino médio. Então, não foi só ensino... Não, a reforma do ensino médio afetou o ensino fundamental também. Excluiu a Lei 11.161, que determinava a oferta obrigatória do espanhol no ensino médio, determinou que educação física somente seria obrigatória no ensino fundamental, que arte também seria obrigatória apenas na educação infantil e no ensino fundamental. Então, com isso, as duas estariam excluídas do ensino médio, e revogou o artigo que determinava a oferta obrigatória de filosofia e de sociologia no ensino médio. Né? Algumas dessas exclusões chegaram a ser minimizadas depois que a medida provisória passou pelo Congresso Nacional, mas nem todas, e ainda assim foi incluído pelo Congresso Nacional um artigo que dizia que educação física, arte, filosofia e sociologia seriam obrigatórias na educação básica, mas de forma bastante precária, né? Sem determinar em que anos educativos. Então, em função disso, houve uma série de movimentos que começaram a surgir de professores, das associações de professores, desses componentes curriculares, né, que foram mais especificamente afetados pela reforma do ensino médio. Então, por isso, a gente trouxe aqui uma professora de espanhol e um professor de filosofia, que são dois desses componentes que foram atacados especificamente. Né?
Então, primeiro nós vamos ouvir a professora Mônica Narinho. Ela atua na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é licenciada, mestra e doutora em letras, foi a criadora do movimento Fique Espanhol no Rio Grande do Sul e hoje em dia ocupa uma coordenação do Fique Espanhol Brasil. Eu sempre digo que a Mônica Narinho é a alma do Fique Espanhol, porque de fato ela que iniciou o movimento, ela que é responsável por existir hoje esse movimento no Brasil inteiro, né? Ela desenvolve pesquisas nas áreas de ensino e aquisição de língua espanhola, estudos do léxico e do material didático. E nós, em seguida, vamos ouvir, eu já vou apresentá-lo agora, o professor Christian Lindberg, que é professor na Universidade Federal de Sergipe, do Departamento de Filosofia. Ele é graduado em Filosofia, mestre e doutor em Educação. É membro do GT Filosofar e Ensinar Filosofia da UNPOF e desenvolve pesquisas na área de ensino de filosofia, filosofia da educação e ética e filosofia política. Então, eu vou passar a palavra, primeiramente, para a Mônica. Se alguém que estiver assistindo ao vivo quiser fazer alguma pergunta, pode fazer pelo chat do YouTube. Eu agradeço muito a presença de vocês dois aqui, todo o movimento que vocês têm feito pela defesa dos componentes curriculares e de uma educação pública de qualidade. Eu passo, então, primeiro a palavra para a Mônica. Obrigada, Mônica. Obrigada, Luciana. Boa tarde a todos. Boa tarde, Christian, professor Fernando. Eu agradeço esse espaço que a gente vai ter agora de discussão. E o tema é disciplinas excluídas e ameaçadas pela reforma do ensino médio. Como reagir? Eu acho que essa é a palavra, reagir. E foi o que a gente fez aqui no Sul. Quando saiu, em setembro, né, de 2016, a reforma do ensino médio, eu fiquei apavorada, confesso, e fiz escândalo mesmo comigo mesmo, porque o espanhol estava saindo. A gente tinha uma lei, a gente tinha um espaço demarcado, que em 2005 a gente teve a lei do espanhol, e a lei do espanhol ela tinha 10 anos para ser implementada, né, porque precisava formação de professores, aquela coisa toda. Então, todos nós estávamos felizes que em 2015, né, seria os 10 anos, todos nós estávamos contentes que a gente estava contemplado no Plano Nacional do Livro Didático. Então, tá, vamos lá. Aí chega, né, essa reforma do ensino médio e daquele dia revoga a lei do espanhol. Porque a reforma do ensino médio ela tinha que ser, né, era uma medida provisória que depois tinha que ser aprovada, mas naquele momento o espanhol sai, é revogada, a gente entra no site do MEC e é revogada a lei do espanhol. Então aquilo me preocupou muito. Imediatamente no outro dia eu fiz uma reunião com os meus alunos de letras, né, eu sou professora da Universidade Federal, com os alunos da letras e de espanhol, mas não tinha só gente de letras espanhol, tinha gente de outras ênfases, a gente chama aqui inglês, alemão, português, e a gente começou a discutir e analisar essa reforma, e aí a gente viu que a coisa era pior do que a gente imaginava, desculpa, tem gatos na minha casa, era pior do que a gente imaginava, porque estava excluindo outras disciplinas. Então, a gente se reuniu, a nossa associação não era forte, agora nesse momento ela está forte, mas está começando a ficar forte, mas ela não era forte. Nós nos reunimos e começamos a fazer aulas públicas para mostrar para a população que o que estava acontecendo, o que era essa reforma do ensino médio. E, junto com isso, o grupo de professores de espanhol começou a entrar em contato com deputados federais para ver se a gente conseguia barrar, né, ou colocar uma parte que eles chamam na reforma do ensino médio. Não conseguimos, falamos com deputados, falamos com senadores, mandamos documentos, nos propusemos aí a Brasília conversar. A única pessoa, e eu confesso assim, que eu digo, a única pessoa que nos ouviu e que tentou revogar isso, tentou pedir palavra no Senado quando foi a votação do ensino médio, foi a senadora na época, hoje governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra. Então, como reagir? É essa a palavra, gente. A reação foi essa, a gente foi atrás de políticos para poder barrar. Percebemos que não teria como, né, barrar isso nacionalmente, porque não conseguimos, a reforma em fevereiro de 2017 já estava aprovada. Então, vocês veem, setembro de 2016, vem Natal, Ano Novo, vem um golpe, né? O golpe estava ali, então a gente estava no rebuliço que se fez tudo isso. E aí, em 2017, a gente vê que essa reforma está aí. Como a gente não conseguiu nada nacionalmente, a gente já tinha, em
dezembro de 2016, criado uma página no Facebook chamada Fica Espanhol. E nessa página, a nossa intenção era simplesmente colocar fotos de pessoas com uma plaquinha dizendo Fica Espanhol, ou vídeos que mostrassem, né, que o espanhol estava saindo. Essa página teve, assim, em 3 meses, 8 mil seguidores e muitas colaborações do Brasil inteiro e de outros países. E aí a gente viu que não conseguia nada nacionalmente, a gente começou aqui no Rio Grande do Sul a tentar ver o que a gente podia fazer a nível estadual. E é isso que eu digo, gente, reagir. E foi o que a gente fez. Um coletivo de professores, quando a Luciana diz que eu sou a alma do negócio, eu só tive a ideia do Fica Espanhol. E tentei agilizar, mobilizar professores, mas um grupo de professores, que eu chamo de um coletivo de professores aqui no Rio Grande do Sul, entraram em contato com uma deputada estadual, e a gente propôs, ela achou, né, essa deputada achou melhor, propor uma PEC. O que é uma PEC? É uma proposta de emenda à Constituição. Uma lei estadual, ela nos explicou, poderia ser barrada pelo governador, né, não ser sancionada, mas a PEC não. Só que era mais difícil de aprovar. E aí eu volto de novo a essa palavra, reagir e união, gente. É isso que a gente precisa. Então eu convido assim a todo mundo reagir e se unir. Às vezes a gente não concorda com os colegas em alguns pensamentos, mas um pensamento objetivo único neste momento é que os nossos alunos têm o direito de poder conhecer filosofia, sociologia, artes e idiomas, que é um direito dele. Então a gente se uniu nesse coletivo. Em 2018 foi proposta na Assembleia Legislativa aqui do Rio Grande do Sul uma PEC, e nós, como coletivo de professores, e aí eu destaco muito a importância dos alunos de letras, e esses alunos de letras é que tem que levantar e tem que reagir também, fomos todas as terças-feiras da Assembleia Legislativa, participamos de todas as sessões e todas as comissões onde que a nossa PEC ia passando. Às vezes nós íamos nas comissões, e os deputados das comissões não iam, mas nós estávamos lá com camisetas, faixas, civilizadamente, né, brabos, e às vezes a gente chegava lá e não tinha sessão na comissão, e a gente precisava que tivesse sessão nessa comissão, porque antes de ser passado no plenário, a PEC passa por várias comissões e tem que ser aprovada. O que a gente fazia? A gente saía dessa reunião que não aconteceu, e visitava os gabinetes dos deputados, entregava folders, conversava com os assessores, com quem estivesse ali, sobre o Fica Espanhol Rio Grande do Sul. Eu não vou me estender muito, mas eu vou dizer que o ideal e o que deu certo aqui no Rio Grande do Sul foi essa presença, que hoje não dá para ser física, mas dá para ser pelo YouTube, porque as sessões são todas transmitidas pelo YouTube, e fazer as hashtags Fica Espanhol. Nós conseguimos assim que tivesse negociação, porque às vezes a pauta trancava, porque tinha um projeto de uma determinada comissão que o povo não queria votar, e aí chegava nesse projeto, eles derrubavam o quórum, e tudo que vinha para trás acabava ali. Então houve uma negociação de que uma pauta fosse revertida para que a gente avançasse, e aí a gente conseguiu em julho que a PEC fosse aprovada na Assembleia Legislativa. Então eu conto para vocês, de março a julho, todas as terças-feiras a gente fazia um rodízio de 15, 20 pessoas, estávamos lá na Assembleia fazendo o mesmo movimento, assistindo a Assembleia Legislativa, esperando que a nossa pauta fosse colocada, né, em votação. Em julho foi votado, mas precisava de mais uma votação. E aí o que aconteceu? Veio as eleições, eram as eleições para deputado federal, deputado estadual, governador, e aí a gente pensou, bom, e agora? Aí teve alguns meses de não pauta também, porque eles estavam envolvidos na campanha, mas em dezembro de 2018, a gente conseguiu que a nossa pauta fosse aprovada. Então, a nossa PEC foi aprovada na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. E aí vocês vão dizer, vocês são vencedores, tá, o espanhol está ok aqui. Claro que não. Foi criada uma frente parlamentar, Fica Espanhol, por essa deputada, que é a deputada Juliana Brizola, e ela fiscaliza o cumprimento da PEC, né, que agora não é mais uma PEC, é uma emenda à Constituição. Então, no Rio Grande do Sul, está escrito na Constituição que o espanhol é oferta obrigatória nas escolas de ensino fundamental e médio, nas escolas públicas, mas matrícula facultativa, o aluno vai optar ou não. 2019 a gente instaurou essa frente parlamentar,
e começou a fiscalização, e aí a gente começou a briga, porque o governo resolveu tirar o espanhol, seguindo, né, o ensino médio, a reforma do ensino médio. Nós começamos a mostrar que existia, porque parece que as coisas não se comunicam, né, que a SEDUC não sabia que existia uma PEC, uma emenda à Constituição. Mas hoje, na matriz curricular do ensino fundamental e do ensino médio, nós temos um período, um tempo, né, de espanhol. Não é o ideal, mas é o que a gente tem. Então, pouco a pouco, eu sempre digo que é uma luta de formiguinha. Não pensem que a gente consegue tudo de uma vez, não. Né? As nossas referenciais curriculares para o ensino médio consta o espanhol e, inclusive, está citada a emenda à Constituição. Isso é um fator importante, porque o espanhol está lá na parte obrigatória do ensino fundamental do Rio Grande do Sul. Mas aí eu digo para vocês, isso só se conseguiu porque teve um coletivo de professores, de alunos e de interessados que foram lá nos políticos. O que a gente fazia quando eles não iam naquelas reuniões que eu comentei? A gente ia para as redes sociais e marcava eles, com fotinho, card, com fotinho, e dizia: estivemos em tal reunião, vocês não estiveram, precisamos do seu voto. Né? Dava vontade de dizer: vocês não foram trabalhar, mas nós fomos no seu lugar. Mas a gente, né, sempre muito educados, a gente foi sempre muito educado, saía furiosos de lá com eles, mas a gente não os atingia dessa forma, a gente sempre dizia: contamos com o seu voto, contamos com o seu apoio. E em 2020, a professora Lorena, de Goiás, faz um vídeo que roda, né, que passa em todos os grupos de WhatsApp, conclamando professores para lutar nacionalmente. E aí é criado o movimento Fica Espanhol Brasil. O Fica Espanhol Brasil, ele quer uma lei nacional. Por quê? Porque alguns estados dizem que não precisam fazer uma lei estadual, porque o que vale é a lei nacional. Se a gente tiver uma lei federal, a gente vai ter que todos os estados tenham o espanhol nessa grade, como era antes, e a gente vai voltar a ser parte do Plano Nacional do Livro Didático, que é um material muito importante para o nosso professor. Porque às vezes o professor lá do interiorzinho não consegue acesso, não chega material, as editoras não se preocupam com, sei lá, Faxinal Soturno, que é uma cidadezinha pequenininha aqui, tá? Ou Faxinalzinho, sabe? Então, isso é importante. Então, a gente precisa de uma luta nacional. Esse movimento nacional, que a Luciana faz parte da coordenação junto comigo, que a gente tem mais duas colegas, a professora Lorena, que foi a que chamou, e a professora Doris, de Sergipe, procura, se organiza e objetiva a volta do espanhol. Né? E o que a gente pensava naquele momento era fazer uma lei nacional. Esse movimento Fica Espanhol, ele está constituído hoje por representantes de todos os estados, com exceção de Amapá. Amapá não tem representação, porque eles têm uma outra luta lá, que é junto com o francês. Mas todos esses representantes trabalham em GTs, que cada um faz, né, para a gente poder organizar esse movimento. A gente tem reuniões mensais. Então, um dos GTs, que é o GT3, ficou encarregado de ver as legislações que existiam e projetos de leis. E aí a gente achou um projeto de lei que estava lá desde 2019, que tratava da volta do espanhol. E aí a gente falou com o autor desse projeto de lei, que é um professor de Pernambuco, um deputado de Pernambuco, Felipe Carreiras. E aí a gente começou a mexer nesse projeto de lei, a ver onde que ele estava, o que acontecia, e aí a gente viu que ele estava numa relatoria. O que quer dizer relatoria? Que já estava numa comissão na CCJ, que é a comissão mais importante da Câmara Federal, né? Mas estava parado. Então, nós começamos a falar com o relator para ver se ele fazia essa relatoria. Mas o grande problema... eu não entendo muito dessas coisas, estou aprendendo agora, gente. Existe um projeto de lei que trata de várias mudanças na LDB. E aí, esse projeto de lei foram encampados vários outros projetos de lei sobre esse tema. Então, o relator, que é o Júlio Delgado, ele tem que ser relator de um PL que constam 58 PLs juntos. Então, imaginem, a pessoa tinha que fazer o relatório de 58, mas graças à nossa insistência, e aí eu volto a dizer, reagir, ir atrás dos deputados, incomodar, dizer estou aqui, quer meu voto? Então ajuda, tá? E aí a gente incomodou muito o Júlio Delgado, mas eu posso dizer que a assessoria dele foi maravilhosa, e eles fizeram, né? Claro que a gente incomodou, deu subsídios, tem um grupo que estuda documentos, tem um grupo que faz levantamento de dados, a gente deu subsídios para aprovar o nosso projeto. E aí ele fez essa relatoria. E aí, hoje,
o Movimento Fica Espanhol tem o Instagram e tem, que é movimento, tem o Instagram e tem o Facebook. E aí hoje nós estamos marcando todos os deputados da CCJ, então eu digo para vocês, dá trabalho? Dá. A gente trabalha sábado e domingo, porque, né, é tudo no nosso tempo livre. Mas a gente está marcando os deputados para pedir o apoio para que, primeiro, seja pautado esse relatório e que esse relatório seja aprovado. Se a gente conseguir que isso aconteça, que seja aprovado, ele vai para o Senado, os senadores vão ter que aprovar e nós vamos ter que fazer a mesma campanha. Marcar todos os senadores, mandar e-mail para os senadores, conversar com eles, e aí aprovando no Senado, a Câmara aprova e nós voltamos. Então é uma luta, gente. Não adianta, desculpa quem não me conhece, eu sou muito sincera e eu falo o que eu penso. Não adianta ficar em casa. Não adianta te ficar reclamando com um coleguinha no colégio. Não adianta dizer vou procurar outra universidade, gente, porque todas as licenciaturas estão, né, com problemas. Se tu investiu dinheiro, tempo e gosta do que faz, está na hora de lutar. Infelizmente, a gente sabe que a carreira do professor nunca foi fácil, né? E está cada vez pior, mas a gente vai ter que lutar. Então, eu digo isso, assim, reagir, entrar, as associações de professores de espanhol, algumas são bem fortes, outras não tanto, então se faz um coletivo de professores ou a própria associação. O movimento Fica Espanhol, existe um movimento nacional agora, né, que a gente está nessa luta, mas existem vários movimentos estaduais que são ou encampados pelas próprias associações de professores de espanhol ou por esse coletivo. Então, o Fica Espanhol do Rio Grande do Sul, ele deu ideias para ter o Fica Espanhol São Paulo, para ter o Paraná, para ter o Paraíba. Paraíba já tem lei, Roraima, tá? Mato Grosso do Sul, vários outros estados estão fazendo as suas leis estaduais. Alguns já conseguiram e outros não. E essas leis estaduais vão nos ajudar a ajudar na nacional, e a nacional vai ajudar na estadual, ou seja, uma vai fortalecer a outra. Então, o que eu digo e que eu posso dizer é reagir, lutar. Os deputados, eles gostam de ser marcados nas redes positivamente, mas quando eles não fazem as coisas que a gente quer, a gente marca eles solicitando, nunca agredindo. Né? Vários deputados que a gente tem marcado na rede, eles têm nos dito, sim, conte com o nosso apoio, né? Então, aqui no Rio Grande do Sul a gente fez isso, a gente foi marcando eles, né? Foi conversando com eles, claro, era mais fácil, né? Eu moro em Porto Alegre, então o pessoal de Porto Alegre podia ir na Assembleia, mas o pessoal do interior também. Outra coisa que foi muito importante foram as moções aqui no Rio Grande do Sul, que a gente agora vai começar a fazer a nível nacional. O que é uma moção? É a Câmara de Vereadores ou a Assembleia Legislativa do Estado escreve uma moção, quer dizer, concordo, apoio tal PL ou tal situação. Essa moção é remetida à Câmara Federal e o presidente da Câmara Federal ele deve ler na sessão. E o que acontece? O deputado federal que está lá vai ouvir que o seu estado ou a sua cidade está a favor e aí isso nos ajuda na votação. Tá? Então, as moções também são coisas importantes, são documentos importantes para que a gente consiga mostrar que é da interesse das pessoas, né? Dos interessados. O que a gente quer? A gente quer que o aluno tenha direito de escolher, gente. Por que ele tem que aprender só um idioma? No mundo não existe só um idioma. O que a gente quer? A gente quer de volta um espaço que a gente tinha, assim como a sociologia, como artes, como a educação física tinham. Por que limitar se o aluno... Como que o aluno vai conhecer filosofia, sociologia e arte se não conhecer na escola? Ou seja, em que outro momento ele vai ter contato com isso? Em que outro momento ele vai ter contato com uma cultura diferente da sua se não for na escola? O aluno de escola pública, na maioria das vezes, não consegue fazer um curso fora. Né? Então, se eu, como professora, não instrumentalizá-lo com o mundo, ele vai continuar naquele mundinho restrito. Ele não vai ter horizontes, ele não vai ter outras perspectivas. E é isso que a gente quer. A gente tem esse movimento, e eu digo para vocês que é reagir à situação, a palavra é reagir, sim, é se unir, é lutar. E a professora Luciana diz que eu sou... a líder, eu me considero a chata do movimento, porque eu fico cutucando as pessoas, eu fico mandando e-mail, no momento que eu tenho um WhatsApp de um assessor, eu incomodo esse assessor e pergunto, não incomoda assim todo dia, mas uma vez por semana, eu mando uma mensagem, até eu ter um retorno.
quando eu tenho retorno, daí eu paro. Por exemplo, hoje a gente já teve um retorno muito positivo de uma deputada federal aqui do Rio Grande do Sul, que ela disse que ela vai entrar em contato com a assessoria do Júlio Delgado, que é o relator do nosso PL, para tentar pautar. Então, a gente já tem 2 deputados da CCJ que vão tentar pautar isso. E aí a gente tem todos aqueles que a gente já marcou nas redes, que quando chegar o PL para votar, eles pelo menos vão lembrar de ter visto, espero, né? Que eles lembrem que a gente já tem marcado eles nisso. Então, dá trabalho, dá. Mas a gente tem, gente, o político ele está lá por um simples motivo, porque a gente colocou ele lá. Então ele vai ter que fazer alguma coisa por essas pessoas que colocaram ele lá e a gente tem que cobrar. Confesso que eu não era atuante, não era uma pessoa atuante, mas o espanhol me fez levantar, né, e dizer, por que eu estou formando professores se eles não vão ter emprego? E aí uma coisa legal é dizer que aqui no Rio Grande do Sul, pelo menos aqui em Porto Alegre, eu tenho 20 alunos neste momento, de dezembro até hoje, ou seja, 6 meses, mais ou menos, 7, que assinaram um contrato emergencial para dar aula de espanhol nas escolas fundamentais e de ensino médio da região de Porto Alegre e região metropolitana. Eu dou esse dado porque é o dado que me chegou, né? Porque você sabe que dados com a questão da SMED é meio complicado, mas esses dados são de alunos que colocam, que me dizem, Mônica, assinei contrato. Então eu estou muito feliz que pelo menos são 20. Alguns não estão se formando, recém estão no estágio, mas que já estão nas escolas dando aula de espanhol. E isso se deve ao quê? À PEC. E muitos desses foram daqueles que foram com a gente da Assembleia Legislativa, que estiveram lá todas as terças-feiras. Tem uma menina que foi a todos os eventos e ela foi chamada agora para assumir uma escola. Então é isso que é importante dizer. Eu fico muito feliz que a gente conseguiu, que deu trabalho, mas agora deu resultados. Mas o que eu digo, tem que fiscalizar, né? Os municípios, a gente não está conseguindo que os municípios entendam que eles também fazem parte dessa emenda constitucional aqui no Rio Grande do Sul, mas pouco a pouco a gente está conversando. Eu conversei com o grupo da SMED aqui de Porto Alegre, da Secretaria Municipal, e eles já me garantiram que sim, que eles vão adequar, e que eles já têm espanhol, mas eles estavam começando a não fazer concurso para espanhol. E aí eles me disseram, não, a gente vai adequar, inclusive vamos chamar a universidade para ajudar a fazer os referenciais curriculares do município de Porto Alegre. Então é isso que eu digo, assim, é uma luta longa, cansativa, não digo, muitas vezes eu e meus colegas pensamos, vamos desistir, a gente não está aguentando. Né? Vocês imaginam, durante março até julho, a gente ia, e às vezes você chegava lá, né, vamos ter sessão. Chegava o presidente da sessão, 5 minutos depois, 10 minutos depois, ele dizia, não tem quórum, sessão encerrada. Era muito frustrante, né? Porque a gente arranjava os nossos horários na universidade, os alunos faltavam às aulas para poder estarem lá, e aí não tinha sessão. Mas é uma luta que merece. Ou seja, se nós somos excluídos, nós não vamos deixar assim. Nós temos que lutar, nós temos que pensar nisso. Eu sou formadora de professores de espanhol e eu não tenho cara de ir para a minha sala de aula e falar para eles sobre metodologia, sobre o que fazer numa sala de aula, se eu vou saber, sei lá, que eles não vão ter emprego. Né? Como é que eu vou falar para eles assim, gente, quando vocês estiverem na escola pública, vocês podem fazer tal coisa, vocês podem usar tal livro, existe não sei o quê, se não existe mais. Então, isso foi o que me motivou a lutar. E hoje eu tô feliz, eu confesso que hoje mesmo mais uma menina me mandou uma mensagem, disse, Mônica, consegui 2 escolas, vou trabalhar 24 horas em 2 escolas, não sei o quê. É um período por semana? São 30 turmas? São, tá? Mas vamos um pouquinho, daqui a pouco a gente consegue 2 períodos, a gente consegue, né? O ideal não é conseguir, não se consegue assim de hoje para amanhã. Mas então eu vou dizer para vocês que eu estou cuidando do tempo aqui para não me estender muito, mas eu estou dizendo que essa é a questão. A questão é a luta, é ir lá, bater na porta do deputado, incomodar o deputado, falar, gente, a gente manda e-mail, né? E eu vou pedir para vocês agora, a gente tem esses dois redes sociais, a gente tem 3, né? Tem o Twitter, tem o Fica Espanhol no Instagram, que é fica.espanhol, tem o Facebook, compartilhem, coloquem hashtag Fica Espanhol, tá? Porque é importante para eles saberem que isso é uma causa nacional. Gente, a gente está aqui do lado. O que falam aqui do lado? Espanhol. Quantos venezuelanos estão vindo para cá e a gente não está conseguindo se comunicar?
seja, a gente faz parte do Mercosul, tem toda a cultura desses países, por que a gente vai limitar o nosso aluno? Então, assim, ó, por que a gente não vai mostrar sociologia, filosofia, artes? Isso abre a cabeça, gente, né? Matemática, nada contra matemática e português, mas eu acho que a gente precisa de um conjunto para que esse cidadão que a gente está formando possa ir para o mundo melhor, para que ele possa ver que existe. E isso que eu digo para vocês, eu acho que a língua, eu vou me ater ao que eu acredito e ao que eu conheço, a língua abre horizontes. Aquele aluno daquela comunidade bem pobre, né, que não vê outra realidade, ele vai continuar ali, porque ele não sabe que existe outro lugar. E a gente pode mostrar que existe outro lugar, que talvez aquele aluno lá do aquele outro país, que fala um outro idioma, esteja passando com a mesma dificuldade, que tem os mesmos hábitos, os mesmos costumes, ou que também não, que ele pode sair de um outro jeito, ou seja, a cultura do país. Por que a gente mostrar só um idioma? Tem a questão do Enem, né? Os alunos do Enem, a maioria dos alunos que escolhem espanhol são de classes mais baixas. Se a gente colocar só o inglês, esse aluno não vai ter acesso a uma universidade, a um instituto federal, a um curso técnico, ou seja, tem toda essa questão assim, de por que não favorecer os menos favorecidos? E o espanhol ajuda a ingressar. Então, assim, o conhecimento... todo mundo diz que o espanhol é fácil. Tá, se comparado ao inglês, ele é fácil. Então, vamos aproveitar e instrumentalizar as nossas pessoas, os nossos alunos, a comunidade em geral. Então, o que eu digo é assim, ó, reagir. Se juntar com um coleguinha, eu confesso, eu não sou uma pessoa apaixonada por todo mundo, mas pelo Fica Espanhol eu me apaixonei por todo mundo, engoli muito sapinho, e eles devem ter engolido os meus, né? Mas a gente conseguiu no Rio Grande do Sul, e eu tenho fé e esperança de que a gente vai conseguir voltar com o espanhol nacionalmente, porque esses movimentos estaduais vão nos dar força para o nacional, e o nacional vai dar força para os estaduais, e a gente vai mostrar que é importante. Então, já ter um projeto de lei na CCJ já é um grande avanço, gente. A gente não precisou criar do zero, né? Já tem vários estados que tem a Paraíba, eu sempre cito a Paraíba tem uma lei estadual e tem 16 municípios que tem a lei municipal. Então, isso vai fazer com que a gente tenha mais concursos, com que a gente tenha mais conhecimento para o nosso aluno. Então, basicamente, é reagir. Essa é a palavra, assim, eu vou falar essa palavra muito hoje. Gratidão a todas as pessoas que nos ajudaram nessa luta e que estão nos ajudando e que estão deixando de fazer suas outras atividades, suas horas de lazer, para lutar junto, né? Porque todo esse movimento tem os bastidores, tem os GTs que estudam as leis, tem os GTs que fazem elaboração de material, que catam, procuram as informações para saber quantos professores a gente tem, que fazem 1000 questionários para os outros professores, que entram em contato com o portal da transparência, né? Tem o pessoal que faz a divulgação, que faz os cards, ou seja, tem pessoal que elabora documentos, nós somos 5 GTs que conseguem dar subsídios, por exemplo, para esse relator, que conseguem nos dar subsídios para as pessoas virem aqui, para a gente saber o que está acontecendo, né? Então, somos 60 e poucos professores do Brasil inteiro que representam os seus estados, ou eles estão ligados ao movimento nacional, né? Ou eles estão ligados à associação, todos são docentes, né, da educação básica, de universidades ou de institutos federais, que estamos lutando. Então, é isso que eu digo, assim, apoiem o nosso movimento e reajam. As outras disciplinas também têm que reagir, eu acho que já reagiram um pouco, mas eu confesso que eu tenho fé que o espanhol vai voltar, que a gente vai conseguir o Plano Nacional do Livro Didático, porque muitos professores me dizem, Mônica, não tenho livro. Eu falei, calma, uma coisa de cada vez. Conseguimos no Rio Grande do Sul, em outros estados também conseguimos, agora a gente vai lutar nacionalmente para que o Plano Nacional do Livro Didático volte, porque a gente precisa instrumentalizar não só o nosso professor, mas também o nosso aluno, né? Ele leva para casa aquele livro rico, ele vai ouvir aquele áudio interessante, ou seja, ele vai ter esse contato com esse idioma, então a gente luta por isso, tá bom? Obrigada, estou à disposição para maiores perguntas, se vocês quiserem. Eu me perdi no tempo, não sei se estou no tempo, tá, Luciano? Obrigada, Mônica. Não, você está no tempo, Mônica. Você tinha até uns minutinhos ainda. Te agradeço muito. Já tem umas perguntas no chat, mas eu vou passar a palavra para o Christian. Não sem antes fazer um comentário, né, gente? Que eu sou de espanhol também, né? Não consigo resistir. E, assim, alguma coisa que nem todo mundo da educação sabe é que é a primeira vez na história do Brasil
que apenas uma língua adicional é determinada como obrigatória nas escolas da educação básica. Primeira vez na história. Até 1961, nós tínhamos uma série de línguas obrigatórias, né, e facultativas. Depois de 1961, nós passamos a ter o língua estrangeira moderna, né? A Constituição, a LDB de 96 determinou a língua estrangeira moderna, a escolha da comunidade escolar. E aí a medida provisória vem, derruba isso tudo e determina somente a língua inglesa como obrigatória no ensino fundamental e no ensino médio. Não temos nada contra a língua inglesa, é importante que ela esteja presente. A questão é, só a língua inglesa não dá conta da multiplicidade, da diversidade de culturas e de línguas do mundo, né? Então, esse é a nossa questão. A gente acha que tem que haver uma diversidade. O espanhol tem um peso muito maior, porque tem muito mais professores no Brasil, já era a língua obrigatória, a língua dos nossos vizinhos, né? Tem toda uma questão geopolítica para se reforçar o espanhol, que está para além também de ser apenas mais uma língua. Não é mais uma língua, é a língua que tem um papel geopolítico muito importante, né? Então, é isso. Obrigada, Mônica, e eu passo, então, a palavra ao Christian. Quem quiser continuar fazendo perguntas no chat, depois a gente seleciona algumas ou todas para fazer aqui as perguntas para a Mônica e para o Christian. Vamos lá, Christian. Então, inicialmente, boa tarde a todos e todas. Né? Quero agradecer o convite feito pelo professor Robson, pelo professor Fernando Pena, diretor da Faculdade de Educação da Universidade Federal Fluminense, e dizer que é uma satisfação enorme compartilhar essa mesa na tarde de hoje com a professora Mônica, né, do Movimento Fique Espanhol, e que está sendo coordenada, né, pela professora Luciana Freitas, que é a nossa anfitriã. Eu fiz uma apresentação, melhor dizendo, né, e eu pretendo focar, diferentemente da fala da professora Mônica, numa leitura que eu vou chamar de uma leitura mais estrutural, né, do que está acontecendo hoje no ensino médio, particularmente a inserção da filosofia nesse novo ensino médio, para partir dessa leitura mais estrutural, mais analítica, fazer algumas provocações para que, quem sabe, né, professora Luciana, no debate a gente possa aprofundar algumas questões. Então, primeiro ponto de partida da minha exposição, é considerar alguns breves antecedentes históricos do ensino de filosofia no Brasil. Né? Eu estava aqui comentando antes com as colegas, né? A filosofia mal entrou como disciplina obrigatória no ensino médio e já foi convidada, digamos assim, a se retirar através de uma medida provisória, né, que acabou sendo convertida em lei. Né? Mas esse curto tempo, né, espaço de tempo, teve algumas modificações importantes, e que eu gosto de salientá-las, porque nós ampliamos, digamos assim, o lastro da presença do ensino de filosofia no Brasil. Né? Então, eu vou fazer alguns pequenos comentários pontuais. Né? Então, com a LDB de 96, né, ficou configurado que, ao término do ensino médio, os estudantes deveriam ter noções básicas de filosofia e sociologia. Né? Ainda no final dos anos 90, né, o falecido e combativo professor deputado Padre Roque, né, apresentou um projeto de lei no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, tornando obrigatório o ensino de filosofia e sociologia. Né, foi um movimento nacional, né, que acabou conseguindo essa aprovação no âmbito do Congresso Nacional. Né. Essa lei foi vetada em 2001, né, por Fernando Henrique, alegando que na época não tinha profissionais de filosofia e sociologia para poder lecionar essas duas disciplinas na educação básica. Isso foi argumento, né, do veto do presidente. Né, com a mudança, né, que nós tivemos no início desse século na presidência, né, do país, o grupo político que chegou ao poder, né, em 2002, na eleição de 2002, né, esse movimento de pressão nacional, né, pela inclusão do caráter obrigatório da filosofia no ensino médio foi mantido, né, e ganhou, né, mais espaço, digamos assim, né, e isso redundou na aprovação, né, do parecer número 38, como aparece aí, no âmbito do Conselho Nacional da Educação, e em 2008, né, a aprovação da lei. Né. Não só, essa mesma lei não só beneficiou, digamos assim,
o ensino da filosofia, mas também a sociologia, a música e a música. Né? Aí o ato, né, de sanção da lei, né, pelo também falecido ex-vice-presidente do país, José Alencar, né? E esse movimento, Luciana, Mônica e demais colegas, né, impulsionou outros. Né? O aumento de questões de filosofia no Enem, embora, né, possa parecer uma visão muito instrumentalista do ensino de filosofia, né, mas querendo ou não, isso deu uma visibilidade para a nossa disciplina, né, para a nossa área de conhecimento, né, porque quem já ensinou na educação básica, né, e eu me incluo nesse rol de professores, né, uma das primeiras coisas que os alunos perguntam é: vai cair no vestibular? Vai cair no Enem? Né? Sempre tem essa pergunta. Né? Então, repito, embora seja uma visão muito instrumentalista, né, do ensino médio, ou dos conteúdos, né, mas isso ajudou, né, porque, por exemplo, forçou ter concurso nos estados para professor de filosofia, né, nos institutos federais, nos colégios de aplicação. Né. A filosofia, em 2012, pela primeira vez, entrou no PNLD. Né. Para vocês terem uma ideia, a atual edição do PNLD, 2018-2021, que está finalizando esse ano, né, já distribuiu mais de 10 milhões de livros de filosofia. Né. Então, são 10 milhões de casas, né, de jovens, no país inteiro, né, que muito provavelmente têm acesso a um livro de filosofia pela primeira vez através do PNLD. São 10 milhões de pessoas, repito, né, que tiveram acesso a esse material. Né. Para vocês terem ideia, um dos maiores fenômenos, digamos assim, de venda de livros de filosofia no Brasil tinha sido na década de 70, com o lançamento da coleção Os Pensadores. Então, assim, o PNLD de filosofia, na inclusão de filosofia do PNLD, foi um negócio assim, né, que ramificou, né, ainda mais. Né. A realização do encontro da Ampof Ensino Médio, né, que é um encontro organizado pela Ampof, né, que é a Associação Nacional de Pós-Graduação em Filosofia. Né. Esse encontro é importante, né, porque foi a primeira tentativa, nacionalmente falando, né, de ter um espaço de discussão do ensino de filosofia no Brasil, né, que articulasse os professores da educação básica. Né. Então, é aí entre os professores da rede pública, né, estadual, da rede federal. Né. Aí depois teve o incremento do PIBID, mais recentemente do Residência Pedagógica, né, que são programas voltados para as licenciaturas. Né. E, mais recentemente, a criação dos 2 mestrados profissionais que nós temos no país hoje. Né? O Prof.Filo, que é um mestrado em rede, né? Várias universidades, sediado na Federal do Paraná, e o mestrado profissional em ensino de filosofia, que é sediado aí no Cefet do Rio, né? Coordenado pela professora Thais e outros nobres colegas, né, das universidades federais aí do Rio de Janeiro, né, que participam do corpo docente desse programa. Né? Então, esse antecedente histórico é importante para a gente ver que, né, fazer o diagnóstico de que nós estávamos, né, em um momento de ascensão, digamos assim, de capilaridade do ensino de filosofia no país inteiro, né, e esse movimento foi rompido com a instituição do novo ensino médio. Né. Aqui eu vou pular, porque eu já percebi que a professora Mônica Ribeiro, da Federal do Paraná, já foi uma das palestrantes no ciclo, né? Mas eu só quero aqui enfatizar, né, que os motivos, né, que provocaram essa mudança no ensino médio, né, alguns deles, né, foi a questão da avaliação, né, a participação do Brasil nas avaliações em larga escala, né, o que é né, algo questionável, né, até pelo próprio caráter de avaliação em larga escala, principalmente o PISA, né, e se nós analisarmos a diversidade de redes que nós temos no Brasil, né, a rede federal, a rede particular e a rede estadual, né, não é uma rede homogênea no que se refere ao ensino médio. Né. É bom também registrar que o ensino médio só virou obrigatório no final da primeira década desse século. Né. Até então, só o ensino fundamental era obrigatório, né, e associada a essa obrigatoriedade do ensino médio, uma política de financiamento com a aprovação do Fundeb. Né. Então, o ensino médio ainda é algo, do ponto de vista da obrigatoriedade da sua oferta, né, é algo ainda muito recente na história da educação brasileira. Né. Agora, tem um fator, colegas, que eu trago aqui só para te mencionar, né, que muitas vezes passa despercebido na análise dos motivos da reforma do ensino médio, né, que é a questão dos professores com matérias com formações específicas. Né. Quando você exclui
a obrigatoriedade de algumas disciplinas, no caso, a maioria das 13 existentes, né, até então, até 2017, 2017, né, você não tem mais a necessidade de fazer concurso, né? Então tá aqui, esse aqui é o último censo do ano passado, né? Vocês observem que português, né? Educação física, biologia vai decrescendo, né? Tem esse verde aqui na primeira parte, é o professor licenciado com formação específica na disciplina da qual ele está lecionando, né? Então há um déficit de professores, e você excluir disciplinas obrigatórias na visão gerencialista que predominou na reforma do ensino médio, isso aqui é suficiente, porque você não vai ter mais a demanda para contratar novos professores a curto e principalmente médio prazo, né? O que eu entendo por novo ensino médio, né, acho que é bom também deixar isso pautado, eu não quero entrar aqui no mérito da discussão conceitual, teórica, acho que vocês, né, já discutiram isso em outros encontros, mas eu entendo por um conjunto de normativas, né, legais aprovadas recentemente, né, a Lei 13.415, as diretrizes curriculares nacionais que foram homologadas praticamente no mesmo período, né, da BNCC para o ensino médio, o PNLD que está em vigência, né, inclusive agora os professores de educação básica estão escolhendo o livro do objeto 2, e a Política Nacional de Avaliação, que aí entra o SAEB e o Enem, né, que deve sofrer alterações a curto prazo. A presença da filosofia no novo ensino médio. Deixa eu tomar só água aqui. A Lei 13.415, como todo mundo aqui sabe, manteve só o caráter obrigatório como disciplina nas 3 séries do ensino médio, português e matemática, né? Indicou também a obrigatoriedade de, em algum momento, ter a língua inglesa, né? E as outras disciplinas, que inclusive eu fui formado nesse caráter disciplinar, né, minha licenciatura em filosofia, as outras disciplinas perderam o status disciplinar, né? Elas foram, o que geralmente a gente tem comentado, diluídas em grandes áreas do conhecimento, né? E aí já vou comentar mais as áreas do conhecimento são essas 4. Linguagens e suas tecnologias, matemáticas e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas. É bom destacar que a BNCC, que foi aprovada e homologada em 2018, foi a sua 3ª versão, né? Algo que diferiu da primeira e da segunda versão, que já estavam sendo construídas, discutidas, desde 2015, né, como consequência direta do último Plano Nacional de Educação, que demandou o estabelecimento de uma base nacional comum curricular. E também de um outro movimento que já acontecia no Congresso Nacional, também de tentar regulamentar o ensino médio, um currículo nacional no ensino médio. Então você tinha 2 movimentos ainda na época do governo da ex-presidenta Dilma, né, e que esse movimento foi rompido, digamos assim, com a aprovação dessa Lei 13.415 e a 3ª versão da BNCC, né? Na primeira e na segunda versão da BNCC, as disciplinas, né, filosofia, sociologia, espanhol e todas as outras, mantinham seu caráter disciplinar, né, específico, embora já tivesse essa constituição de áreas do conhecimento, né? A 3ª versão, que aqui está em vigor, retirou esse caráter disciplinar. E isso causou e tem causado até hoje muitas resistências, muitos questionamentos, né? Porque como é que você vai providenciar a interdisciplinaridade se não tem o caráter disciplinar, né? E aí, como a professora Luciana já comentou, né, a filosofia entrou como práticas, estudos e práticas. Isso aqui não estava na versão original, né, da medida provisória, né, como vocês sabem. Isso aqui, para ter entrado aí, foi fruto de muita pressão no Congresso Nacional, né, a ANPOF foi importante, os sindicatos, né, a CNTE e suas seções estaduais, né, o movimento estudantil, através da UBS e das suas entidades estaduais, enfim, e várias outras entidades acadêmicas, profissionais, enfim, partidos políticos, né, que sempre defenderam a inclusão da filosofia no ensino médio, mas o relator criou esse artefato aí chamado estudos e práticas, né, que não é disciplina, mas é estudos e práticas, né, que é algo que ainda está meio nebuloso, mesmo com a aprovação e a homologação das diretrizes curriculares nacionais para o ensino médio. As competências gerais da BNCC, aqui eu só vou listar, só vou exibir, porque
enfim, isso aqui acho que já está exaustivamente apreciado pelo coletivo dos professores, né, e professoras. As 4 áreas de conhecimento, que eu já comentei, aqui um raio-x, né, das competências específicas e as habilidades específicas de cada área, então, as ciências humanas, né, as competências específicas e as habilidades das ciências humanas, também vou mostrar aqui só para ilustrar, não vou fazer leitura, porque não é o caso, né, mas o que interessa é a análise, né, que eu faço particularmente, né. Então, pode-se afirmar que, observando as competências específicas e as habilidades da área de ciências humanas e sociais aplicadas, alguns conteúdos filosóficos serão mobilizados, né? São eles: epistemologia, metafísica, ética e filosofia política. Isso ocorrerá de forma diluída e fragmentada. Isso é o traço específico, né, desse novo ensino médio, né? Antes, repito, nós tínhamos o caráter disciplinar, né? Então a filosofia tem vou botar entre aspas, o seu lugar cativo, né, dentro do currículo, né, dos arranjos curriculares. E aí o professor desenvolvia seu planejamento, etc. e tal, e isso foi diluído na área de conhecimento, ciências humanas e sociais aplicadas. Então isso ocorrerá de forma diluída e fragmentada, especialmente se considerarmos as características das metodologias ativas e a interdisciplinaridade, que é um fio condutor, digamos assim, do currículo proposto pelo novo ensino médio, sem a garantia da especificidade disciplinar da filosofia, né, que é um pouco a crítica que tem sido feita, né, como é que você quer estabelecer a interdisciplinaridade, acho que ninguém aqui é contra a interdisciplinaridade, mas sem ter o caráter disciplinar, sem ter o específico de cada disciplina, né. E tem outro componente grave, né, que esse novo ensino médio estabeleceu, né. A BNCC, né, ela é comum. O que é que vai ser comum para todos os 8 milhões de jovens matriculados no ensino médio? Português, matemática e as habilidades e competências. Os conteúdos de aprendizagem que serão mobilizados em torno das habilidades e competências, né? Onde, nesse caso específico, caberá aos estados definir, que é algo que já está acontecendo, né? Como vocês têm acompanhado no Rio Grande do Sul, aqui em Sergipe, aí no Rio de Janeiro e no país inteiro, né? Então, antes, nós tínhamos 13 disciplinas que eram comuns a todos os 8 milhões de jovens do ensino médio, né? Esse direito de ter acesso, né, ao conhecimento sistematizado, elaborado cientificamente e construído historicamente, foi restrito, né, a esse formato da BNCC, né? Então, assim, se antes nós tínhamos, né, com todos os problemas, né, filosofia sendo ensinada do mesmo jeito para os filhos dos ricos e dos pobres, da classe trabalhadora, né, agora caberá a cada estado, né, definir, ou seja, você pode ter estado com mais ou menos conteúdos filosóficos, né? Então isso, né, tira dos jovens, desses 8 milhões de jovens no ensino médio, o direito, né, de ter acesso a conteúdos filosóficos. Estou falando de filosofia, né, porque acho que é o meu objetivo aqui central, mas isso também pode ser estendido, né, com exceção de português e matemática, às outras disciplinas, né. Por outro lado, duas grandes áreas da filosofia, a estética e a lógica, não são mobilizadas para efetivar as competências e habilidades da área de ciências humanas e sociais aplicadas, o que representa certo esvaziamento nos conteúdos de filosofia, que é outra coisa também, né? Se você pega lá as diretrizes curriculares nacionais de formação das licenciaturas e dos bacharelados em filosofia, você tem lá 6 grandes áreas, né? Além dessas 5 que eu listei, você tem a história da filosofia, né? 2 dessas áreas foram excluídas, que é a estética e a lógica, né? E ainda mais num cenário onde você trabalha, né, no que resta ainda de democracia no Brasil, a necessidade da lógica, né, da argumentação, né, ainda mais em época de pseudociência, né? Então os estudantes, mesmo com essa fragilidade, essa fragmentação da filosofia no atual ensino médio, novo ensino médio, mesmo assim uma área importante como a lógica e outra área também importante como a estética, estão de fora, pelo menos, né, dessa área de ciências humanas e sociais aplicadas, né? Do ponto de vista da abordagem metodológica para lecionar filosofia, nota-se uma preferência pela temática, embora haja aspectos da histórica, né, que são questões metodológicas, né? Você tem uma discussão hoje ainda
talvez superada na filosofia, na comunidade filosófica, mas ainda pertinente, né? Qual tipo de abordagem metodológica, né? Então, se valoriza muito o caráter histórico, né? Filosofia antiga, medieval, moderna, contemporânea, outra por temas, né? Mas a legislação até então existente não defendia, digamos assim, não privilegiava, melhor dizendo, um em detrimento da outra. O novo ensino médio faz isso. Bom, eu vou pular essa parte, a questão dos itinerários formativos, né, que acho que é bom também deixar registrado, né? Além das 4 áreas do conhecimento, inclui-se a formação técnica e profissional, né? E é bom salientar que os itinerários formativos compõem 40%, né, da carga horária do novo ensino médio, né? Então é algo que a gente precisa ter muita atenção em relação a isso, né, porque há uma pressão muito grande nos estados, né? Eu tenho observado isso, né, nos levantamentos que eu tenho feito, né, da implementação do novo ensino médio e a inserção da filosofia nesse novo ensino médio, né, eu tenho percebido muito pressão do setor do sistema S, né, para ocupar essa carga horária destinada aos itinerários formativos, né, que, repito, corresponde a 40% da carga horária, né, e ainda mais com essa possibilidade de você ter 20% do ensino médio regular à distância, né? Então, isso é algo preocupante. No que se refere à educação de jovens e adultos, embora não tenha trazido aqui a tabela, mas nas diretrizes curriculares regulamenta isso, né? Não sei se dá para enxergar aí, mas 80% da carga horária do ensino de jovens e adultos pode ser à distância, né? Então, eu não sei se entre os participantes aqui do chat, que estão nos assistindo, tem alguém que trabalha com questão de jovens e adultos, com educação de jovens e adultos, mas nós estamos encaminhando, né, caminhando, melhor dizendo, para uma grande ruptura do ensino regular em relação à educação de jovens e adultos, que já tem vários problemas, né? Porque você vai ter 2 tipos, cada vez mais, de estudantes, né? Por conta da carga horária, né? Você aplicar ensino em tempo integral no noturno é praticamente inviável, né? Então, assim, é algo... E a filosofia, obviamente, vai sofrer com isso, né? Os impactos disso. Está aqui o arranjo curricular, né? Basicamente, ficou dessa forma, né? As particularidades, né? Essa parte eu vou pular, porque a gente pode explorar com o tema, né? Com a discussão, enfim. Bom, a filosofia no contexto de implementação do novo ensino médio, né? Eu tenho feito um levantamento através de uma pesquisa que eu estou coordenando aqui na UFES, né, do PIBIC, né, através do Observatório do Ensino de Filosofia, aqui em Sergipe, né, tentando fazer um levantamento de como está sendo implementado o novo ensino médio, né. Algumas informações são fáceis de conseguir, outras nem tanto, né. Então, o que a gente tem conseguido ver é que 21 estados já enviaram a proposta inicial, né, das suas regulamentações, digamos assim, para os conselhos estaduais de educação. 12 estados já aprovaram e 6 estados estão em processo de consulta. Então, já tem um documento inicial, né? Esse documento inicial é público, né? E nesse caso desses 6 específicos, ainda está sofrendo processo de consulta, né? Em outros 12 estados, já passou esse processo de consulta e já foi aprovado e homologado pelos respectivos governadores ou governadoras. Esse é um quadro geral, né, de como está em cada estado, né. Aí no Rio de Janeiro, até onde eu sei, né, está em processo de consulta, né, mas aqui em Sergipe já foi homologado, né, tem pouco mais de um mês, né. E o que é que a gente tem observado nos estados onde os estados já fizeram adequação da BNCC, do novo ensino médio, à sua realidade local, né. Então, aqui o estado de São Paulo, que foi o primeiro, inclusive já começou a implementar esse ano, né? Então, está aqui a filosofia, né? Isso aqui o São Paulo tem vários arranjos curriculares, isso aqui é o mais regular de todos, né? Que é para as escolas em tempo integral, enfim, né? Então, filosofia manteve 2 horas, né, no primeiro ano. Aqui em Sergipe, né, não sei se vai dar para conseguir enxergar, talvez não, mas aqui dividiu o currículo por semestre,
né? Então, são 6 semestres letivos ao longo do ensino médio, né? Então, você vai ter 160 horas de filosofia. Antes, você tinha 120 horas de filosofia ao longo do ensino médio, né? Isso aqui é o currículo da BNCC, certo? Não estou discutindo o itinerário formativo, porque cada estado tem, várias possibilidades, né? Então, Minas Gerais, que já aprovou o seu, Espírito Santo e outros estados. Qual é a análise que tem sido observada por conta dessa pesquisa, né? De acordo com o atual panorama, a situação geral do ensino da filosofia nos currículos alinhados à BNCC pode ser agrupada em 2 possíveis possibilidades, né? Os conteúdos filosóficos sendo apresentados de forma interdisciplinar, nos termos das habilidades e competências da BNCC, né? E o segundo, que é o caso aqui de Sergipe, né? A filosofia mantém um caráter disciplinar, dentro da área de ciências humanas e sociais aplicadas, sendo ofertada anual ou semestralmente, né? Então, isso é o que a gente está conseguindo identificar no processo de implementação. Esse quadro pode alterar? Pode alterar. Como vocês viram, né, apenas 12 estados aprovaram e homologaram seus currículos regionais, ainda faltam 15. Né? Além da BNCC, há a possibilidade de incrementar conteúdos filosóficos nos itinerários formativos, seja no âmbito da área de conhecimento de ciências humanas e sociais aplicadas ou nos demais itinerários formativos. Eu tenho 5 minutos, eu vou dar um salto, né? Mas acho que é bom ficar atento a essa discussão do PNLD, né, que está sendo, né, já teve no primeiro semestre a aprovação, né, dos livros do objeto 1, né, dos integradores, né, os projetos integradores, e agora os professores e professores estão sendo consultados, né, pelas suas respectivas secretarias e direções escolares para escolher o livro de conteúdo, né, que vai ser, como já deve ter ficado nítido, vai ser um livro por área de conhecimento, né, e não mais aquele livro disciplinar como nós conhecemos, né, até o PNLD de 2018. Né. Então, eu vou pular essa parte. Né. Aqui o guia, né, enfim, né, são 18 livros agora, né, estão sendo objetos. Né. O cronograma de implementação, que foi lançado agora semana retrasada, né, pelo Ministério da Educação. Né. Então, tem até 2024 para implementar os referenciais curriculares em todos os estados. Acho que é bom a gente ter essa informação, né? Porque aí, por exemplo, na medida provisória apresentava até 2022. Então a gente tem um tempo maior para pensar espaços de resistência no que se refere à implementação, né? A avaliação e aspectos conclusivos, né? Eu vou recorrer aqui, professora Luciana, professora Mônica e demais colegas, né, a 2 trechos, né, de um documento lançado recentemente pelo GT, Filosofar, Ensinar, Filosofar da Ampof, do qual eu faço parte, né, como foi bem citado, para poder terminar essa minha primeira participação, e aí, obviamente, o debate vai, né, discutir, aprofundar, né, enfim, né, fazer outras considerações que julgarem necessárias. Diz o documento, né, intitulado Documento, Sem Filosofia Não Tem Base. Né? Esse é um documento público, está no site da Ampof, enfim. Se num primeiro momento a terceira versão da BNCC causou perplexidade e desencanto, por se perceber a diluição da filosofia na área das ciências humanas e sociais aplicadas e a perda de sua especificidade, né? Um olhar crítico lançado aos documentos mostra que é possível e necessário dar visibilidade aos elementos de filosofia que ali permaneceram. Dito de outro modo, percebeu-se que era possível encontrar os conteúdos, conceitos, ideias, problemas filosóficos no emaranhado de competências gerais e competências da área, competências específicas no caso, né? A realização desse trabalho tem sentido, pois, de fazer um outro movimento de pensamento acerca das pedagogias das competências, orientadoras das atuais políticas para a educação básica brasileira, em especial para o ensino médio, deslocando-se da denúncia e da crítica para a busca de possibilidades de possíveis proposições a serem endereçadas aos professores e professoras que ensinam filosofia no dia a dia da escola brasileira. A denúncia e a crítica são fundamentais, e eu penso que a Ampof e a comunidade brasileira, né, filosófica brasileira, tem se empenhado muito nisso.
né, a exemplo do espanhol, dos colegas nossos, né, da sociologia, né, a Beck's, enfim, né. E seria vexatório se a comunidade filosófica e educacional não se pronunciasse desse modo acerca das mudanças definidas pela BNCC e pela reforma do ensino médio, que, entre outras coisas, enfraqueceu a presença da filosofia como disciplina escolar. Fato. Né? No entanto, entendemos que, diante de sua implementação, era necessário um olhar crítico, com o objetivo de pensar modos de operar nas escolas desde a BNCC e, especialmente, reconhecer no conjunto das referências, das referidas competências e habilidades, os conteúdos, temas, conceitos, problemas próprios da disciplina, familiares às professores e professoras. É preciso considerar que não seria possível o desenvolvimento das competências gerais e certas competências específicas da BNCC sem a filosofia. Né? Então, finalizo, professora Luciana, essa é a minha primeira participação, né? Como eu disse, né, procurei fazer uma leitura analítica da legislação e fazer provocações, né? E eu espero que, ao longo do debate que vai ser iniciado agora, né, nós possamos aprofundar os temas que o público presente queira, né, aprofundar ou não. Ou talvez, né, quem sabe também incrementar outros elementos. Né? Obrigado pela atenção. Obrigada, Christian. Obrigada, Mônica, novamente. O chat está bombando, gente. Tem muitos comentários, tem perguntas e tem comentários também, né? O pessoal se empolgou na discussão. Então, aí, o Fernando já projetou uma pergunta para a Mônica. Em que medida o movimento Fique Espanhol do Rio Grande do Sul se faz presente nas escolas de educação básica? Bom, o movimento, esse coletivo que eu falei, ele tem os professores de escola estadual, porque, na realidade, tudo começou em setembro, né? Mas em dezembro eu estava dando um curso de atualização de professores para professores das redes, né? E no último dia, alguns vieram e me disseram: Mônica, eu perdi meu emprego por causa do ensino médio. Eu, como assim? Sabe, o momento de confraternização, que era para dizer, ok, que legal, as pessoas me disseram, fui demitida ontem, obrigado pelo curso, mas eu não sei o que eu vou fazer com esse conhecimento. Então, aí começou essa luta. Então, os professores da educação básica começaram essa luta com a gente, com os professores da Universidade Federal, inclusive alguns professores levavam para a Assembleia os alunos do ensino médio. Eles incentivavam, os diretores autorizavam, isso foi muito legal, os diretores autorizavam que o professor desse essa aula de cidadania e de política da Assembleia Legislativa, e levava os alunos. Então, isso fez parte, não foi um movimento do ensino superior, não, foi um movimento desses professores que estavam começando a perder os empregos e começou essa luta. Foi exatamente em dezembro, né, que a gente criou o Fique Espanhol por causa dessa demanda dos professores. Então, sim, a educação básica faz parte do Fique Espanhol, e é isso que eu disse, gente, em Porto Alegre e região metropolitana, várias escolas que não tinham espanhol, agora têm devido à PEC. E tem no ensino fundamental e no ensino médio. Né? Isso que é importante, não é só no médio, não. E escolas que tinham só no ensino médio e agora tem no fundamental, então tiveram que chamar os meus professores. Evidentemente que não são concursos que foram feitos, são contratos emergenciais, mas como eu disse, é uma luta de formiguinha, é um passo de cada vez. A gente tem a PEC, tem essa frente parlamentar, né, que fazem parte vários professores também da educação básica, e que tem um questionário anônimo onde que tu pode dizer, olha, em tal escola não tem espanhol, daí a frente parlamentar entra com recurso no Ministério Público para a SBED explicar por que não tem nessa escola, tá? Então, claro que não é mil maravilhas, gente, não são todas as escolas que tem, você sabe que a questão do Ministério Público demora, mas a gente está lutando. O que eu quero dizer para vocês é que existe uma luz no final do túnel e que a gente vai enxergar. Então, os professores das escolas de educação básica estão com a gente, sim. Eles fazem parte, eles não estão, eles fazem parte da nossa luta. Não sei se eu respondi a tua questão. Isso. E os alunos também, né? Como você disse, que eles também... Com certeza, os alunos, tanto os futuros professores de letras, como os alunos do ensino médio, eles tiveram essa consciência de lutar. Os professores chamaram eles e disseram, olha, talvez daqui a pouco o Enem não tenha, né? Então vamos lutar por isso. Então, por isso que eu digo assim, é reagir, resistir e lutar junto.
sabe? Os alunos, foi muito legal o dia que a gente viu o ônibus descendo com alunos da escola do ensino médio, né? Porque a gente achava que por causa deles serem menores de idade, aquela questão toda, talvez a gente não conseguiria esse público, mas em várias sessões as professoras levaram seus alunos. Que bom. E agora uma pergunta do Robson para o Christian. Christian, você considera que a inclusão de filosofia como estudos e práticas no novo ensino médio fará alguma diferença na garantia do ensino de filosofia na educação básica? Então, Robson... Opa, uma vez que seu caráter disciplinar não está garantido? Robson, é uma brecha, né, que longe do ideal, ou que está longe do ideal, né, o ideal é que nós tivéssemos, né, a exemplo de português e matemática, né, mantido o caráter disciplinar nesse novo ensino médio, né, mas isso não foi possível, na correlação de forças, inclusive. Né, acho que é sempre bom registrar que o novo ensino médio foi a primeira medida feita pelo Ministério da Educação após o golpe, né, de 2016, né, foi a indicação da medida provisória, né, a publicação da medida provisória. Né, mas fruto dessa pressão, né, que foi feita no Congresso Nacional, nós conseguimos incluir, né, esse item, né, na Lei 13.415. E esse item, incrível que pareça, embora não garanta o caráter disciplinar, mas pode servir nos estados para pressionar, né, as secretarias estaduais e os conselhos estaduais de educação, né, enfim, né, e mobilizar, digamos assim, os departamentos e os programas de pós-graduação em filosofia para que conteúdos filosóficos sejam inseridos, né, nas propostas curriculares estaduais. O que eu costumo dizer é que antes nós tínhamos uma luta nacional unificada, né, com a obrigatoriedade da disciplina filosofia. Agora, nós voltamos a um patamar que nós tínhamos antes de 2008, né, que era o patamar das lutas estaduais. Né? Então, assim, precisa de uma articulação, e a Ampof me parece que tem feito muito bem esse trabalho, né, a Ampof Ensino Médio, o GT Filosofar e Ensinar a Filosofar, de tentar articular esse movimento nacional, mas não é fácil, né, você é da filosofia, você sabe muito bem, né, inclusive tem muitas resistências, inclusive nos próprios departamentos, né, de filosofia no que se refere à questão do ensino, né, mas eu penso que é um espaço, né, que nós possamos, no âmbito da legislação, até mudarmos a correlação de forças, né, e a partir dessa mudança, inserirmos novamente a filosofia como disciplina, né, mas é o que nós temos no momento, e acho que isso é o que pode nos dar uma certa guarita, né, para pressionar os governos locais e os conselhos estaduais de educação a incluir conteúdos filosóficos, né, nos seus arranjos curriculares estaduais. Oi, obrigada, Christian. Você concluiu porque eu dei uma... Não, eu concluí. Inclusive, eu segurei mais um pouco, porque eu percebi que acho que você teve uma oscilação na sua internet aí. Exatamente. Eu dei uma caída aqui, mas retornei. Fernando vai transmitir mais alguma pergunta? Jordana, Mônica. Na verdade, é Mônica e também Christian, né? Sobre os livros didáticos, conforme o Christian comentou, os estados atualmente estão em processo de recebimento e análise dos livros. E conforme a reforma do ensino médio, não há livro de espanhol. Como o Rio Grande do Sul está se mobilizando para amparar o grupo docente de espanhol nesse ano e nos próximos anos? Sabemos que muitas escolas públicas do país, infelizmente, têm apenas o livro didático como material de ensino de espanhol. Porque aí eu complemento a Jordana, porque assim, no nosso caso, de línguas, o texto é o objeto de ensino. Então, assim, ensinar sem ter um material impresso, seja livro, ou seja um material que o próprio professor produza, mas aí tem que tirar cópia, né? É tudo muito mais complicado. Como é que está isso, Mônica, no Rio Grande do Sul? E depois o Christian chegou a ameaçar falar de PNLD, né? Mas cortou porque o tempo estava mais curto. Então, Mônica e depois Christian. Bom, esse é o grande problema. Um dos problemas é que os professores só perceberam que não iam ter livro didático agora, né? Agora é que eles perceberam que não ia ter livro didático. O Plano Nacional do Livro Didático é um plano nacional. É o governo federal que tem a obrigação, pela legislação, de dar esse material.
O que acontece? Nós aqui, os professores, é um passo de cada vez, gente, né? Então, a gente está feliz que conseguiu o espanhol. O nosso próximo passo é que a gente consiga nacionalmente, porque a gente esteja no PNLD. Mas, enquanto isso, algumas escolas, eu sou professora de estágio, né? Então, algumas escolas têm material antigo. Eles faziam o aluno devolver o livro. Então, eles estão se usando o que eles têm. Então, algumas escolas estão usando aquele livro que talvez esteja defasado, mas é o que temos, né? Então, melhor do que nada, aquele livro defasado. Outras escolas estão fazendo o seu material. E nós, o grupo da associação, que agora que se chama Corp, ele está pensando em fazer um repositório de material para esses professores consultarem. Na minha cadeira de estágio do semestre passado, a gente criou material para as escolas. Como a gente não conseguia para as escolas, aí estava uma confusão, a tarefa de estágio dos meus alunos foi criar material para essas escolas. E aí eu já tenho um blog sobre material didático há muito tempo e a gente vai alimentando e divulgando. Então a gente está, desculpe a palavra, se virando como dá. Um colega dá, eu já tenho material, o outro pirateia um livro que não é o correto, né? Mas é o que a gente tem. E aí estão se virando. Claro que por isso que a nossa luta nacional tem que ser forte. Por isso que quando os professores vêm aqui e dizem, mas olha só, meus colegas, essa semana passada começou a choradeira. Mônica, os meus colegas estão todos escolhendo o livro e eu não tenho que escolher. Como assim? As editoras não estão mandando. Daí eu tenho que explicar, gente. Primeiro que não existe mais o livro, né? Por componente curricular, é o conjunto, né? Mas a gente está se virando. A nossa ideia como associação, e agora eu posso falar como associação, é fazer um repositório, né? Que todo mundo contribua até que a gente consiga que o Plano Nacional do Livro Didático volte. E só vai voltar se a gente tiver uma lei nacional. Eu sei que alguns estados eles têm a liberdade de não usar o livro didático, que eles podem construir material público próprio, né? Mas aí precisa de investimento do governo. Eu confesso que nesse momento eu não tenho condições de pensar e sugerir, vamos pedir para o governo fazer isso, né? Porque ele não vai pagar os professores para elaborar material. Então a gente está se virando nos 30, né? Usando o material que já tinha, e eu sempre digo, eu posso estar sendo muito ruim, gente, mas eu sou de uma época que nem livro didático para comprar a gente tinha, né? Eu estou dando aula 31 anos. Então a gente se vira. Tem questão da internet, a gente se ajuda, se troca muito material, tá? Mas não posso te dizer que estamos no melhor momento. Não. Mas eu espero que a gente consiga lutando, tá? Então a maioria das escolas tem livros didáticos ainda, né? Então aquele livro já está quase caindo, despencando, enquanto que tiver folhas, o livro dá para ser usado, eles vão usar, tá? Não sei se eu respondi, Jordana. Christian? Bom, então, embora a pergunta me pareça ter sido muito específica para a realidade do Rio Grande do Sul, mas, assim, diferentemente do espanhol, há conteúdos filosóficos no objeto 1, né, que é o projeto integrador, que esse já foi decidido, né, mas principalmente no objeto 2, né, que são os livros que estão sendo selecionados agora pelos professores e professoras. Como eu disse, muito rapidamente, qual é o desafio, né? Antes tinha um livro específico, né, de filosofia, agora não tem mais, né? Então você vai precisar, em conjunto com seus colegas, né, de escola, né, de história, geografia, sociologia, né, fazer a seleção do livro que vai contemplar, digamos assim, ao longo dos 3 anos do ensino médio, aqueles componentes, né, que serão mobilizados, segundo o novo ensino médio, para efetivar as habilidades e competências, né? Agora sim, né, eu sempre discuto isso, eu não sou especialista em livro didático, né, mas por conta da minha atuação aqui a gente acaba, né, se informando, né, e pegando algumas, né, algumas impressões e tal, mas a impressão que eu tenho, né, como pesquisador e como ex-professor de educação básica, é que o livro didático nunca vai ser o material ideal que todo mundo quer para a sala de aula, né? A gente sempre recorre, né, a outros recursos didáticos, né, mas a importância do livro didático, e pelo menos no projeto, no objeto 2, né, é perceptível a manutenção de conteúdos filosóficos, né? Agora cabe essa decisão, né, dos colegas e professores e professores na educação básica, né, fazer a seleção de acordo com as demandas, né, de cada estado, de cada escola, enfim. O que eu quero dizer, Luciana, só me permita mais um segundo, né?
Se antes, eu quero enfatizar isso, se antes nós tínhamos a possibilidade de uma articulação nacional que nos ajudava, agora nós não temos mais, né? Agora, no caso da filosofia, né, diferentemente do espanhol, que me parece que está no patamar mais complicado, né, no que se refere à sua manutenção no ensino médio, né, mas no nosso caso, que também não é uma situação confortável, né, comparado com português e matemática, né, então, assim, né, o que é ruim, né, porque cria frações, né, mas, assim, muitas coisas passam pelos estados, né, e, em última instância, como vocês bem sabem, passa pelas escolas, né. Então, é possível esse espaço de resistência, que é o tema central dessa mesa, ser efetivado naquilo que o meu ex-professor e hoje colega, né, de profissão, o professor Silvio Galo sempre fala, né, a educação menor, né, se a educação maior, né, tem toda uma estrutura de reproduzir as relações do Estado, de dominação, de controle, etc, etc, etc. O espaço micro, né, é possível você utilizá-lo como espaço de resistência. E eu acho que nós que trabalhamos com filosofia precisamos, né, de forma contrária ao que está sendo apresentado pela lei, mantermos o nosso espaço, né, até que, repito, a correlação de forças altere, e aí sim, aí nós possamos, né, colocar a filosofia no seu devido lugar, junto com o espanhol, sociologia e as outras disciplinas que foram rebaixadas, né. Bom, continuando aqui, pergunta do próprio Fernando Pena. A Lei 13.415 de 2017 revogou a lei que tratava da obrigatoriedade do espanhol, que é 11.161 de 2005, mas não revogou a Lei 11.684, que inclui filosofia e sociologia. Qual a diferença? Qual de vocês dois gostaria de responder? Eu posso começar, então. Tá. Né? Não, eu não sei, eu tenho um entendimento, professor Fernando, né, de que quando você retira o caráter obrigatório da disciplina, né, isso é um entendimento que me parece que alguns estudos já apontam isso, né, você não quer dizer que ela seja proibida de ser ensinada. Você tinha o caráter obrigatório da filosofia, mas não tem nenhuma lei dizendo que ela é proibida de ser ensinada. Na ditadura militar, teve escolas que fizeram isso, né? Inclusive, alguns estados, ainda no início da década de 80, sob a égide do regime militar, aprovaram leis estaduais, obrigando filosofia. Por quê? Porque não tinha nenhuma lei que proibia o ensino de filosofia, embora ela não tivesse no currículo obrigatório, nem como disciplina optativa, né? Então, assim, eu penso que no âmbito dos estados, aí, esse exemplo, né, que o Rio Grande do Sul fez, o movimento Fique Espanhol, tem promovido a partir do Rio Grande do Sul e hoje em escala nacional tem feito, acho que é um movimento também de resistência que pode ser recuperado, né? No âmbito dos estados, né, ou via Conselho Estadual de Educação, ou via as câmaras legislativas, né, as assembleias legislativas e a Câmara Distrital, no caso do Distrito Federal, né, ter leis estaduais, né? Porque, inclusive, foi o conjunto de leis estaduais que fundamentou o parecer lá de 2006 no Conselho Nacional de Educação, né, contrariando e revogando e alterando, melhor dizendo, o entendimento da LDB, né, de 96. Né? Então, assim, né, a lei retira o caráter obrigatório da filosofia, mas não proíbe o seu ensino, né? Então, aí perde essa força nacional, mas no âmbito dos estados é possível, me parece, né, você criar através de movimentos, né, de mobilização, conscientização, etc. e tal, para que nos estados a filosofia volte a ser obrigatória, né? A única dúvida que eu tenho, e sempre, quando eu tenho a oportunidade, eu pergunto, é o seguinte: antes você tinha leis estaduais, antes da lei nacional, né? Você tinha, eu falei, né, eram 17 estados, né? Com a derrubada da lei nacional, essas leis estaduais voltam a valer, né? Eu não sei se tem alguém aqui que controla bem, domina bem esse tema de legislação educacional, mas é uma pergunta que eu já fiz várias vezes e até hoje eu estou sem resposta, né? Mas, assim, porque se voltar a valer, né, 17 estados, né, antes da lei nacional, essa de 2008, tinha leis estaduais, então elas devem voltar a valer. Aí entra a questão de compreensão de legislação que, né, eu sou de filosofia e educação, do ensino de filosofia, mas não domino, né,
e também não tenho a pretensão de dominar essa área, né? Por isso que eu consulto sempre as pessoas, né? Então, mas, enfim, é isso. Né? Christian, então eu vou te responder. Se foram leis posteriores à LDB e não foram revogadas, elas estão valendo e precisam ser cumpridas. Tá? As leis estaduais. Então, você já tem um elemento aí favorável. A gente tem, acontece isso no espanhol também, por exemplo. Aqui no estado do Rio de Janeiro está na Constituição a obrigatoriedade do espanhol, na Constituição estadual. Então, a gente já tem leis anteriores à situação atual. E eu, na verdade, fiz a pergunta porque você vê lá no início que não revogou a lei que tornou obrigatório a filosofia e a sociologia, mas o inciso que foi incluído, a temática, ele foi substituído por um outro. Então, no caso da filosofia e da sociologia, fica num lugar bem dúbio, que não revogou a lei que tornou obrigatório no ensino médio, mas retirou, substituiu o inciso que falava da obrigatoriedade. Mas é uma marcha que, eu acho que é uma brecha que pode ser, inclusive, usada nessa luta, né? Porque não revogou. Está lá ainda que é obrigatório no ensino médio, né? Então tem uma questão aí que eu sempre, quando eu vou falar sobre o tema, eu vejo a diferença, que o espanhol está lá, bem grande, revogou só uma lei do espanhol. Já no caso da filosofia e da sociologia, de maneira semelhante com a educação física e arte, mas com diferenças também, não revogou. Então tem uma obrigatoriedade ainda, mas fica num lugar ali meio cinzento por não ter o inciso que falava sobre isso ter sido substituído, mas é uma brecha que a gente pode pensar nessa resistência, né? Desculpa, invadir aqui. Não, tranquilo. E que fica mais cinzenta, professor Fernando, quando coloca a noção de estudos e práticas, né? Porque aí... Né? Por isso que, assim, a impressão que eu tenho, pelo menos na atual conjuntura, é que a luta pela manutenção da filosofia, né, ou de conteúdos filosóficos no ensino médio, né, vai muito mais no âmbito dos estados, né? Acho que os estados, né, nesse exato momento, têm como é que eu posso dizer, uma prerrogativa política, digamos, né, mais importante do que fazer uma articulação no âmbito do Conselho Nacional da Educação ou do próprio Congresso Nacional. E que você falou muito bem, né? No texto da medida provisória, não tinha, era excluído explicitamente, eles subiam com a parte do... Tanto que isso gerou uma mobilização muito grande. A resposta foi essa meia resposta, né? Dos estudos e práticas, que fica numa situação dúbia, né? O que são os estudos e práticas? Mas um argumento que eu usava, eu queria ouvir vocês, agora fiquei curioso, vou fazer uma pergunta. Porque eu dizia lá no início, quando eu estava estudando a reforma do ensino médio para fazer a discussão, que o que ia determinar seria o que estaria na BNCC do ensino médio, porque eles criaram um artigo na reforma do ensino médio que falava só sobre a imposição da BNCC, né? E ele dizia, quem ia determinar os componentes curriculares obrigatórios não seria a própria LDB, seria a BNCC. E se a gente olha a BNCC do ensino médio, gente, aí a gravidade é gigantesca, porque aí não tem nada. Se você olha o esqueminha que está lá no início da BNCC, naquele compilado que pega toda ela, só tem português e matemática, o resto está em áreas. Então, filosofia, sociologia, geografia, está todo mundo ali no mesmo balaio de gatos, né? Uma situação bem estranha, né? Não, bem estranha, e o que reforça a importância dos estados, né? Por exemplo, aqui mesmo em Sergipe, o departamento da gente de filosofia procurou o governo do estado, né? Procurou o secretário de educação, que inclusive é colega nosso, é ex-reitor da universidade, mostrando preocupação em relação à manutenção, né? Porque, inclusive, curiosamente aqui, quando o curso foi reaberto após a ditadura militar, né, o relator do projeto no Conselho Superior foi esse cara que hoje é o secretário de Educação, né? Então, assim, a gente aproveitou essa possibilidade, mas eu repito, é muito de cada estado, né? Você pega a situação do Paraná mesmo, né? Que é uma situação que talvez seja mais simbólica. E aproveito e já comento uma pergunta feita pelo professor Robson, né? No Paraná, a proposta inicial de currículo, né, do arranjo curricular, retirou a carga horária de filosofia, porque lá até então era 2, né? Então tirou uma, né, 2 horas por ano, né, primeiro, segundo, terceiro ano, tirou uma para colocar empreendedorismo, né? Então, assim, você tem coisas, né, desse patamar também nos estados, né? Então, por isso que é algo assim que
nacionalmente, repito, é algo você ter uma posição nacional, né, que contemple do Oiapoque ao Chuí, de Sergipe ao Rio Grande do Sul, passando pelo Centro-Oeste, pelo Norte, pelo Sudeste, mas você tem 27 possibilidades, né, de arranjo curricular por conta dessa questão da BNCC, e ainda tem algo que, repito, acho que a gente precisa ter um pouco mais de atenção, né? Eu estou falando, talvez sem muita base empírica, mas a impressão que eu tenho por conta dos debates que eu estou participando, né? É a questão dos itinerários formativos, né? Você pode montar o itinerário formativo, professor de filosofia, só com conteúdo de filosofia. O professor de espanhol, na área de linguagens, a mesma coisa. E ali você tem 40% da carga horária do ensino médio, né, onde vai ser ampliada a carga horária, como aponta a Lei 13.415, né? Então você pode ter espaços, né, de resistência no microespaço, digamos assim, político, que é a escola, enfim. Agora, claro, né, com o prejuízo que toda a legislação traz, né, da forma como se pensa a concepção de habilidades e competências, né, que não vai ser universalizado, né. Se a professora Mônica, né, lá no Rio Grande do Sul, no colégio de aplicação lá da URGS, né, constitui um itinerário formativo, né, para a área de linguagens, né, só de espanhol, essa experiência exitosa que vai acontecer lá no colégio de aplicação, né, da URGS, não vai ser repartida no país inteiro, porque você vai ter, né, diferenças curriculares no país inteiro. Esse é o grande, repito, para mim, acho que é o grande crime, né, que esse novo ensino médio cometeu. Muito mais do que a concepção de habilidades e competências, né, porque você está excluindo o direito de 8 milhões de jovens, né, que estão nas escolas públicas, no ensino médio, terem acesso ao mesmo conteúdo, né, e não há nada mais liberal, né, eu não estou aqui fazendo, né, defesa do liberalismo, não, do que você, que isso é uma bandeira do iluminismo, né, da igualdade de oportunidades para as pessoas. Né, então você está tirando um direito basilar do liberalismo, né, do iluminismo, né, que é a igualdade de oportunidades, né. Então, assim, que é algo que é um crime, né, e vai aumentar proporcionalmente, com o tempo, as desigualdades sociais na educação, no Brasil, né. Obrigado, Christian. Desculpa a invasão, pessoal. Não, e eu que falei muito aqui. Eu disse que eu me empolgava, né? Eu falei que eu me empolgava, então... Deixa eu fazer aqui um comentário, que o Christian disse uma coisa, né, Mônica, que a gente viveu no FIC Espanhol também. Municípios, estados que já tinham espanhol na grade, que tiraram dizendo que tinha que seguir a lei. E a gente dizendo, não precisa, pode manter o espanhol. Então, nós conseguimos uma articulação com um conselheiro do CNE, né? A gente vai mandar uma demanda para o CNE, para que o CNE informe aos sistemas de que todos eles podem manter o espanhol, não é contra a lei manter o espanhol, né? Porque até isso a gente viveu, não pode mais, é obrigado a tirar. Não é obrigado a tirar. Da mesma forma que ninguém é obrigado a tirar filosofia, ninguém é obrigado a tirar sociologia, ou arte, ou qualquer componente que seja. Tá? Felipe fez uma pergunta aqui para a Mônica, quais seriam as garantias... Que garantias seriam dadas aos professores de espanhol concursados? Bom, os professores de espanhol que estão em sala de aula, eles estão com sala de aula, eles são concursados. Alguns estavam deslocados para a área de português, por exemplo, ou para religião, ou para secretarias ou bibliotecas, eles estão voltando para as escolas. Essa é a minha conversa que eu tive com a Secretaria Municipal de Educação, abriu o concurso aqui em Porto Alegre e não estava incluído o espanhol, e a gente foi lá e reclamou, junto com o vereador, a gente foi lá e reclamou, eles disseram, não, o problema é que a gente está reestruturando, né, colocando em que etapas a gente vai colocar, todas as escolas vão ter um professor de espanhol, e daí eu falei, tá, então vocês vão precisar de professores, daí eles falaram, não, a gente já tem um número de professores que estão deslocados, que o concurso deles era de espanhol, e hoje eles estão deslocados, então eles vão voltar para a sala de aula. Essa é a questão, os professores que estão concursados vão voltar para a sala de aula. Se o município de Porto Alegre, eu vou falar disso porque foi uma conversa que eu tive faz uns 15 dias, se o município de Porto Alegre aí ver que não tem, eles vão fazer novo concurso para professores de espanhol. Então, e no estado é a mesma questão, professores que estavam deslocados para outras disciplinas, outros componentes curriculares, estão voltando para o espanhol e estão sendo chamados professores para concurso, para contrato emergencial,
Mas as escolas estaduais, eu sei que no interior está dando uma grande dificuldade, porque a direção não está concordando muito, mas é isso que a gente precisa, que os professores denunciem, a frente parlamentar entra no Ministério Público, e aí a gente vai ver. Mas no Porto Alegre, e assim, algumas regiões aqui do lado, algumas cidades aqui do lado, estão cumprindo a lei, e o professor que estava deslocado está voltando para a aula, para a sala de aula de língua espanhola. Deixa eu aproveitar e fazer um comentário, porque assim, no Rio de Janeiro, o espanhol já está na rede estadual desde os anos 80. Entretanto, o espanhol, nos últimos 10 anos, estava como disciplina optativa. E como é optativa no ensino médio, o que aconteceu, na verdade, era a escola escolhia qual seria optativa, inglês ou espanhol, quase sempre caía para o espanhol. E então a gente teve assim, um número imenso de professores trabalhando em 2, 3 escolas para cumprir carga horária de 16 horas só, semanais, né? Professores dando aula de português, professores em sala de informática, professores em secretaria, né? Uma precarização muito maior do trabalho do professor, que já é complicado, todos nós é que sabemos, né? Então, assim, existe uma tendência muito grande de que isso aconteça. Isso que aconteceu com o espanhol aconteça com todos esses componentes que vão ser enfraquecidos ou excluídos nas diferentes adaptações curriculares de cada rede estadual, de cada estado. Eu queria dizer só uma coisa. A gente tem um grande problema. A nossa lei diz escolas públicas. Então, as particulares acham que elas não precisam cumprir a PEC. Então, é uma outra briga que a gente está tendo. Algumas escolas particulares começaram a tirar o espanhol, e aí vem de novo o reagir, a resistência. Nós começamos a marcar essas escolas particulares, quando eles fazem aquelas propagandas lindas e maravilhosas no Instagram e no Facebook, a gente começou a marcar. Como assim escola de excelência se não tem língua espanhola, as escolas estaduais têm? Eu sei que tem uma escola que me odeia, que um professor me disse, Mônica, eles te odeiam. O problema é deles que me odeiam, mas eles não tiraram o espanhol. Porque a gente colocava isso nos comentários, os pais viam, e a gente dizia, as escolas estaduais têm espanhol, a escola particular de excelência, tão inovadora, não tem espanhol, e aí a gente conseguiu isso também, mas claro, foi um trabalho de formiguinha mesmo, de rede. Mas a gente tem esse problema, algumas escolas estaduais particulares foi as primeiras a cortar, né, gastos, né, cortar o espanhol, melhor para eles. Mas isso também foi feito, e a gente ainda está lutando muito com as particulares, tá? Com certeza. A gente não conseguiu que todas elas entendam isso. Algumas até começaram a colocar desde os pequenininhos. Eu tenho uma aluna que começou esse ano a trabalhar desde os pequenininhos, assim. O primeiro emprego dela, Fundamental 1, Fundamental 2 e médio, ou seja, contratada exclusiva dessa escola. Mas tem umas escolas particulares que a gente faz isso aí. Os alunos são ótimos, gente. Os alunos, eu amo meus alunos. Eles são ótimos, porque a gente coloca, e daí eles colocam pai, mãe, cachorro, periquito, todo mundo comentar. E aí fica uma tripa de coisas. Então isso é importante também ressaltar. Tá bom, Mônica. Olha, Rafaela Garcia, uma pergunta. Vocês acham que os estudantes, diante das dificuldades da pandemia e todas essas questões da reforma, estão cientes de tais mudanças? E até mesmo lutando contra elas? Quem quer começar? Não sei se Christian. Bom, vamos lá. Eu aguardei a professora Mônica, mas eu vou iniciar. Assim, eu posso falar pela minha experiência, né, que é uma experiência muito micra comparada com o universo que é o Brasil, né? Aqui a gente tem feito essa discussão com os alunos, né, com os estudantes, né? O nosso departamento aqui só oferta a licenciatura em filosofia, né? Outros colegas também que compõem o GT, né, da Ampof de ensino de filosofia também têm feito, né, essa discussão, né, nos seus respectivos ambientes de trabalho. No mês de outubro, inclusive, eu já quero aqui fazer a propaganda, Luciana, se você me permitir. A Ampof vai organizar um ciclo de debates em torno do ensino de filosofia, né? Então, aqueles professores e professoras nível superior, educação básica, fiquem atentos à programação que deve estar saindo, acho que em setembro, provavelmente em setembro, né, já que vai ser o mês inteiro de outubro. Então, assim, a gente tem procurado, né, de forma individual e coletiva, tentar socializar o máximo possível essas informações, né, para poder deixar não só os profissionais de filosofia, mas também os estudantes de filosofia a par da situação, que não é uma situação simples, né? Embora eu tenha sido um pouco otimista na minha exposição, tentando apresentar espaços de resistência, de possibilidades, mas não é uma situação fácil, né, diante do cenário político que nós estamos vivendo, né?
Então, isso é uma coisa, né? A outra coisa, e aí um relato muito pessoal, né? A pior aula que eu tive em toda a minha vida foi no dia que aprovou a lei lá do ensino médio, a conversão da medida provisória em lei. Eu tive aula à noite com os meus alunos da graduação, né? Foi a pior aula que eu tive em toda a minha vida, né? Porque, assim, você percebeu no semblante, eu também estava abalado, né? E eu percebi no semblante deles um pouco isso, né? E o que foi que, assim, na discussão, qual foi o norte, né, que eu deixei para eles, né? Porque eu sou, né, eu tenho muito essa perspectiva, né, de dar esperança, né? Ser crítico quando tem que ser, e acho que isso é a tarefa nossa, mas também deixar uma porta da esperança aberta, né? Quando eu fiz a licenciatura em filosofia, no final da década de 90 e início dos anos 2000, filosofia não era disciplina obrigatória, né? E acabou com o tempo entrando, né? Então, assim, acho que a gente precisa, né, na questão das emoções, da racionalidade no trato com os alunos, diante do cenário, que não é um cenário fácil, repito, a gente está também despertando a esperança, porque senão, né, se cairmos no pessimismo completo, né, a gente pode estar dando um tiro no próprio pé, né? E aí a situação fica mais difícil. Mônica. Eu vou dizer assim, que os alunos de letras a gente tenta conscientizar, né, do que está acontecendo, do que eles percebem, de que vai acontecer. E os alunos do ensino médio, eu não sei se eles estão conscientes do que vai vir, porque às vezes eu acho que os próprios professores não estão tão esclarecidos, né, na função de tanta coisa, os professores não estão esclarecidos e quando percebem, caiu no colo essa nova reforma do ensino médio. Então, eu acho que assim, a gente fez lá em 2016 várias aulas públicas, a gente foi nas escolas, né, as aulas públicas foram assim, a universidade, a letra saiu da universidade, daquele campus lindo, e foi para as escolas conscientizar os alunos, mas eu acho que isso deveria voltar, pelo menos para explicar, né? Então a gente foi para as escolas explicar, olha o que está chegando, tá, veio a pandemia, a gente não conseguiu mais trabalhar, a gente começou a lutar pelo FIC espanhol, mas eu não sei se esses alunos do fundamental, porque, né, o fundamental, o 8, o 9 ali, o anos, é que vão pegar o ensino médio, então acho que a gente precisaria conversar com esses alunos, tá? Então, eu acho que é por aí. Eu acho que a gente precisa, sim, conscientizar os alunos do fundamental, que são, às vezes, eles não estão tão maduros para pensar no que vai vir, tá? Mas os da letras, por exemplo, aqui na URGS, eu fiz um grupo de WhatsApp com meus alunos e a primeira coisa que eu mandei para eles foi: sigam essa página, FIC Espanhol, porque é o emprego deles, né? Se eles estão entrando, vão trabalhar onde? Aí eu falei: sigam essa página. Então, é por aí. Bom, a gente precisa ir concluindo, já conversamos bastante, embora ainda haja muitos comentários lá no chat, mas a gente não vai dar conta de comentar tudo, responder tudo. Então, eu queria agradecer muito as falas da Mônica, a presença de vocês, da Mônica e do Christian, porque assim, foram dois exemplos bastante significativos de componentes curriculares que estão ou excluídos ou em vias de exclusão, em meio a todas essas reformas educativas que têm acontecido no Brasil nos últimos 5 anos e que a gente sabe muito bem a que interesses elas respondem, né? E que estão tendo impacto agora na formação de professores, né? Com a BNC Formação, que a gente também rejeita, né? A Faculdade de Educação da UF fez um manifesto, estamos recolhendo assinaturas internas da UF para lançar depois para a comunidade universitária e educativa brasileira. Então, agradeço muito vocês dois e queria que vocês, vou passar a palavra para que vocês possam se despedir aqui do público. Mônica, primeiro. Bom, eu queria agradecer o espaço, né? Eu acho que é isso que a gente precisa muito, de espaço, de conscientizar as pessoas. Às vezes as pessoas não têm noção de o que está acontecendo com outro componente, né, também. E sempre a gente lutar, resistir, falar com o vizinho, falar com todo mundo. Numa época que a gente podia sair, eu sempre carregava um bottom escrito FIC Espanhol, e algumas pessoas perguntavam: o que é isso? Isso é uma forma, gente, da gente mostrar o que está acontecendo, né? As pessoas, mas por que é FIC Espanhol? A gente tem camisetas. Então, conscientizar as pessoas do que está acontecendo. Às vezes a gente passa o dia a dia correndo e não percebe que a educação está perdendo cada dia mais, né, gente? É a educação. É o futuro dos nossos jovens. Eu sempre digo, eu quero que meus netos, né, aprendam espanhol e que todo mundo tenha esse direito de escolha. Então, eu agradeço, muito obrigado pelo espaço, o FIC Espanhol agradece, tá? E desculpem meu jeito sincerão de ser, tá bom? Obrigada. Imagina, Mônica. Obrigada, Christian.
Não, mais uma vez agradeço o convite aí dos colegas da Faculdade de Educação da UF, né, na pessoa do professor Fernando, professor Robson, né, da sua pessoa, professora Luciana, dizer que foi uma satisfação compartilhar essa mesa com a professora Mônica, e estamos à disposição, né, para discutir temáticas relacionadas ao ensino da filosofia, assim que vocês julgarem pertinentes, né, e como a professora Mônica tem sido bastante enfática ao longo da sua exposição, nós estamos num momento de resistência, né, e a gente que trabalha com filosofia é um curso que está sendo muito estigmatizado pelo governo federal, né, então tudo que não presta na educação é culpa da filosofia, né? Então, isso, em vez de se converter num ambiente negativo, né, tem que ser convertido em um espaço, né, de resistência e de força, né, que aí sim, né, a gente consegue lograr nossos êxitos, nossos objetivos, né? Então, acho que é isso. Obrigado mais uma vez. Obrigada, Christian. Fernando? Luciana, acabei de receber aqui de uma das nossas colegas da organização, a gente esqueceu de divulgar, deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Eu falei no início sobre o que passou, mas não falei do que vem, né? Então, eu avisei que nosso ciclo de conversa sobre a reforma do ensino médio está se encerrando hoje, esse tipo de atividade, né, com lives. Nós fizemos 7 conversas, estão disponíveis no canal, bastante material aí, um acúmulo bem bacana, e que na semana que vem, na terça-feira à noite, às 18h30, nós vamos fazer um encontro da comunidade FEUF para pensar, uma vez que nós fizemos toda essa discussão, o que nós vamos fazer, né? Então, fica aí, a gente vai divulgar ainda, quem quiser participar, fique atento nas redes sociais da faculdade, mas vai ser uma formato roda de conversa para conversarmos sobre encaminhamentos. Era só isso, Luciana, peço desculpas, esqueci de avisar no início. Tá bom, obrigada, Fernando. Na verdade, eu achei que você ia mostrar agora no final mesmo. Eu não achei que seria no início. Próxima atividade. Então é isso, gente. Eu agradeço muito ao Christian e à Mônica e toda a equipe que organizou esse ciclo, né? O Fernando é um deles, Mariana Vilela, estudantes, o Robson participou da organização, o colega Rejani, né? Então, agradeço muito, porque eu acho que foi realmente um ciclo muito importante que vai estar disponível agora para todo mundo continuar assistindo aqui no YouTube. Obrigada a todo mundo que assistiu agora ao vivo e quem vai assistir ainda, né, em outros momentos. Fernando. É isso. Tchau, tchau, pessoal. Saudações democráticas. Um abraço. Tchau, tchau.